Antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta importante. E se o que está te impedindo de viver o seu sonho hoje não for falta de dinheiro, de talento ou de oportunidade, mas uma mentira que você ouviu tantas vezes e acabou acreditando? Pensa por um instante. Quantos sonhos já não ficaram para trás ou pelo caminho porque alguém falou assim para você: "Ah, isso aí você não consegue. Isso não é para você já passou da idade, esquece, deixa isso para lá". Ou então assim: "Ah, você tem que ser mais pé no chão". Agora imagine se Deus estivesse dizendo exatamente o contrário. Eu sou a Cris Marques e hoje eu quero conversar com você sobre algo que talvez reacenda um sonho que está ali dentro, adormecido, dentro do seu coraçãozinho. Se você já pensou em desistir, sente que a vida tomou um rumo diferente daquilo que você queria, daquilo que você imaginava, ou daquilo que você acreditava, que já passou da hora de recomeçar, fica comigo até o final. Eu acredito que essa mensagem pode mudar totalmente a forma como você olha para o seu futuro, pode mudar até o rumo da sua vida. Existe uma coisa que muita gente ainda não percebe. Deus não coloca um propósito no nosso coração por acaso. Aliás, eu acredito que nada é por acaso. Muitas vezes, aquele sonho que insiste em viver dentro de você não é apenas um desejo qualquer. Pode ser a direção que Deus preparou para você, para a sua vida, pode ser o seu propósito. O problema é que, ao longo do caminho, muita coisa acontece. Quando a gente é criança, por exemplo, a gente acredita que tudo é possível, tudo é muito fácil, não é verdade? A gente sonha alto, imagina aquele futuro incrível, sem obstáculos, quer fazer diferença no mundo, mas aí o tempo vai passando e junto com ele vêm as críticas, vêm os fracassos, as decepções, as opiniões de quem vive dizendo que a gente pode ou não pode fazer, o que a gente deve ou não deve fazer. Alguém diz que você não é inteligente o suficiente, o outro fala que você não tem talento. Tem gente que convence você a abandonar aquilo que você tanto ama para seguir um caminho que parece, digamos, mais seguro. E sem perceber, muita gente troca os próprios sonhos por uma vida de conformidades. Mas será que foi isso que Deus quis? Foi isso que Deus criou? A Bíblia mostra exatamente o contrário. Em Jeremias 29:11, Deus faz uma promessa maravilhosa. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. O pensamento de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Percebe uma coisa? Deus não fala de derrota, ele não fala de esperança, ele fala exatamente de futuro. E é isso que me faz lembrar uma história que sempre mexe aqui dentro, ó, comigo. Era a história de uma menina chamada Jean. Ela era filha de um piloto e desde pequena ela sonhava em voar. Enquanto outras crianças olhavam os aviões passando no céu, ela imaginava dentro daquele avião pilotando, viajando pelo mundo, atravessando as nuvens. Até que um dia na escola, a professora pediu que cada aluno escrevesse o seu maior sonho. A Jean, aquela menininha, ela fez isso com toda a sinceridade que só uma criança tem. Ela escreveu que queria ser piloto de avião. Ela queria voar, queria até saltar de paraquedas. Mas a resposta recebeu um balde de água fria para aquela menina. A professora simplesmente deu nota 0. Ela explicou que aquela profissão não era para mulheres. Olha só isso. Você consegue imaginar o impacto que uma frase dessa pode ter causado na cabeça de uma criança? Então, às vezes, uma única palavra já é suficiente para prender alguém por muitos anos, são as crenças limitantes.
E foi exatamente isso que aconteceu. Durante muito tempo, aquela menininha, Jean, ela continuou ouvindo essas coisas parecidas. Diziam que ela não conseguiria, que era muito caro, que ela não era inteligente o suficiente, que aquele sonho era impossível, né? E aos poucos ela começou a acreditar naquilo. É assim que muitas vezes o inimigo trabalha com a gente. Nem sempre através de grandes tragédias. Às vezes ele usa apenas palavras, baixas vibrações, palavras que geram medo, que fazem com que a gente duvide de nós mesmos, que roubam a nossa confiança, a nossa crença. Não é à toa que em Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. As palavras realmente têm força, o pensamento tem poder. Elas podem levantar alguém, mas também elas podem derrubar a pessoa. O tempo passou. Já no último ano da escola, aquela menininha, a Jean, recebeu outra redação. Ela precisava escrever onde que ela imaginava, né, que ela estaria dali a 10 anos. Sabe o que aconteceu? Ela nem falou mais sobre o assunto de ser piloto. Ela já tinha desistido. Ela escreveu que seria garçonete, você acredita nisso? Não porque esse fosse o sonho dela, não porque garçonete seja algo ruim, mas porque passou a acreditar que era o máximo que ela conseguiria alcançar. E é isso que acontece quando a gente deixa as palavras erradas, as palavras negativas, os pensamentos negativos morarem dentro da gente, tempo demais da nossa mente. A gente começa a sonhar cada vez menor, mas Deus ainda estava escrevendo aquela história. Aí, pouco tempo depois, a sua professora de inglês, ela fez uma atividade diferente. Ela pediu aos alunos que escrevessem o que fariam se tivessem acesso às melhores escolas, a todos os recursos possíveis, a todos os cursos, todas as informações, e não tivesse nenhuma limitação. Depois desse dia, uma frase mudou a vida de Jean. Ela falou assim, a professora, vocês têm potencial. Se vocês não correrem atrás dos sonhos de vocês, ninguém vai fazer isso por vocês. Quando a aula terminou, a Jean criou coragem. Ela foi até a professora e ela falou assim, meu sonho sempre foi ser piloto, professora. A professora sorriu e respondeu assim, então seja. Respondeu só 2 palavras, só isso. Mas às vezes é exatamente disso que a gente precisa, de alguém que acredite em nós até a gente conseguir, que acredite que a gente vai em frente. E nós precisamos acreditar em nós mesmos. Talvez Deus tenha usado essa mensagem justamente para dizer, dentro do seu coraçãozinho, então vá, então tente, então ande, então recomece. Não desista, porque o propósito que ele colocou dentro de você ainda é válido, ainda continua vivo, basta você correr atrás. A Jean resolveu tentar mais uma vez. Não foi fácil. Ela enfrentou anos de dificuldades, ela ouviu muitos nãos, ela teve muitas decepções, precisou provar várias vezes que ela era capaz, mas ela continuou caminhando um passo de cada vez, e aquele sonho que estava parecendo impossível finalmente aconteceu, se tornou realidade. Ela se tornou piloto de avião que ela tanto queria, e ela entrou para a história como uma das primeiras mulheres a pilotar uma grande companhia aérea. Mas para mim, o maior milagre dessa história, se é que existe milagre, não foi viajando dentro de um avião. Foi um milagre que aconteceu muito antes. Foi quando ela voltou a acreditar nela mesma, que ela era possível, que ela era capaz, porque toda grande conquista começa primeiro dentro daqui, ó, do nosso coração e da nossa mente. E talvez seja exatamente aí que Deus esteja trabalhando na sua vida hoje. Talvez o seu sonho não tenha nada a ver com avião, nada disso. Talvez você sonhe em abrir um seu próprio negócio,
em construir uma família, escrever um livro, quem sabe, começar um ministério, voltar a estudar, ou simplesmente a se tornar a pessoa que Deus criou para você, para ser você mesmo. O sonho pode ser diferente para cada um, mas o princípio é sempre o mesmo. Não deixe que seu sonho morra, porque quando Deus coloca um propósito dentro de cada um de nós, dentro de alguém, Ele também dá forças para continuar caminhando. Ele sabe do que você é capaz. Isso não quer dizer que o caminho vai ser fácil, mas vai ser possível. Nem que os desafios vão desaparecer, mas significa que existe uma direção, que existe um propósito, que existe esperança. Então, eu quero deixar duas perguntas para você. Qual sonho você deixou para trás porque alguém um dia disse que não daria certo? E como seria a sua vida se hoje você decidisse acreditar de novo nesse sonho? Talvez você ainda não consiga enxergar todo o caminho a ser percorrido. E tudo bem, não tem problema. A fé nunca pediu que a gente visse a estrada inteira. Ela só pede coragem para dar o próximo passo, para ver um pouquinho a mais. Quem sabe esse passo começa ainda hoje. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários a sua experiência. E escreve assim: eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu quero ler o seu comentário e orar por você. Se quiser, também deixa o seu pedido de oração, que é muito bom. Eu tenho certeza que com essa corrente de pessoas, muitas da nossa comunidade vão estar orando pela sua vida, pelo seu caminho. E esse vídeo, se ele fez algum propósito para você, aproveita para deixar o seu like, se inscreve no canal para fortalecer e compartilha essa mensagem com alguém que também esteja precisando de esperança nesse momento. E antes de ir embora, assista o próximo vídeo, que vai estar aqui aparecendo na tela, aqui no card, ou no final desse vídeo. Eu tenho certeza que ele também vai conseguir fortalecer um pouquinho da sua fé e lembrar você de que Deus continua cuidando de cada detalhe da sua vida, da sua caminhada, do seu dia a dia. Que Deus abençoe a sua vida, renove as suas forças e reacenda os sonhos que Ele mesmo colocou aí dentro do seu coraçãozinho. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus.